Shalom, shalom, amados, a paz do Senhor para todos. Uma boa tarde, seja bem-vindo ao nosso canal, a mais um podcast do ZaitCast. Amém? E desde já eu te peço, curta o nosso canal, compartilha esse vídeo, se inscreva, ative o sininho todas, no nome de Jesus. Amém? Queridos, e no dia de hoje, nós vamos falar sobre curando feridas emocionais. Amém? E conosco está o nosso pastor Rogério Zaite. A paz do Senhor, pastor, tudo bem? A paz do Senhor, pastora Keila, tudo bem? Estamos aqui em mais um dia, né? Mais um podcast. Esse é o episódio 20 já? Eita, glória profética, né? Glória a Deus. É múltiplo de 10 vezes 2, ou seja, é porção dobrada e o número 10 é acesso. Qualquer dia a gente faz um podcast sobre o poder profético dos números. Mas estamos começando mais um podcast e eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas para você, para mim também, porque parece que não, eu sou muito abençoado, pastora Keila, quando eu faço podcast pro pessoal. Oh, Porque eu glória. aprendo, muitas vezes as perguntas que vocês me fazem me ativam no espiritual, para que o Senhor possa me trazer novas revelações. Então, é muito importante isso, é muito discernidor, pastora Keila. E eu fico feliz por tudo isso. Amém, pastor. E quem está chegando, eu peço, gente, compartilha essa live, esse ensino, porque a maioria já passou por alguma situação emocional, algum trauma, alguma situação que entristeceu, que machucou, que não soube lidar. Então, a live de hoje vai ser muito abençoada, vai ser esclarecedora na presença do Eterno. Amém, meus queridos? E, pastor, e para começar, né, nós temos uma pergunta o que é a tricotomia do nosso ser? A tricotomia do ser, na Isso. realidade, eu chamo de mapa da vida do ser humano. Tricotomia do ser. O ser humano, ele é tripartido, tá? Então, ele é espírito, alma e corpo. E a tricotomia do ser humano, ela está, de alguma forma, revelada no Mishkan, ou no Beit HaMikdash, no tabernáculo ou no templo sagrado, o templo de Deus. Por quê? Existe o átrio, corpo. Lugar santo, alma. E Kadosh HaKadoshim, santo dos santos, O espírito. Então, olha só, são níveis de acesso. Interessante isso, pastora. Por quê? Eu já ensinei até sobre sexualidade nessa área, né? Quando a gente fala, por exemplo, de corpo, átrio, ele só tinha uma única porta de entrada. Sim. Se a gente levar para o lado sexual, vocês já entenderam o recado, entende? Mas era uma única porta de entrada que tinha para acessar o átrio, o corpo. Então, o corpo da gente, ele tem as suas ramificações, as suas diversificações. Eu sempre falo, pastora, que o nosso corpo, ele tem 8 portais dimensionais, tá? Vou repetir. O seu corpo, ele possui 8 portais dimensionais. Vamos lá? Olha só, tô falando de tricotomia do ser. Sim. Trindade humana, vamos colocar assim, eu não gosto muito desse termo trindade, mas tricotomia. Corpo, vamos lá. Cabeça é um portal. Mente. Perceba que existem bebidas, existem elementos químicos que mexem com a química do cérebro e que abrem portais dimensionais. Não somente isso, temos uma glândula que é chamada de glândula pineal, que está ligada ao mundo espiritual, a saber, o profético. Então, a mente humana, ela é um portal dimensional. Depois, olhos. A Bíblia diz que os olhos é a janela da alma. Então, Davi Demeller disse, não colocarei nada imundo diante dos meus olhos. Os olhos, ele também é um portal. Eu me lembro, pastora Keila, que um dia eu peguei um caso de uma jovem
que ela me disse assim, quando era do ocultismo, existia uma entidade sexual que agia na minha vida pelos olhos. Era uma serpente hipnotizadora. A entidade, através dos olhos dela, ficava como se ficasse atrás dos olhos dela, observando os homens, e quando os homens olhavam para ela, aquela entidade que estava atrás dos olhos dela hipnotizava. Por quê? Olhos é portais dimensionais do corpo, tá? Ouvidos, você já parou pra pensar que o teu ouvido ele tem a formatação de um feto? Por quê? Porque o que você ouve pode gerar algo bom ou algo ruim. Dependendo daquilo que você está dando ouvido, isso pode gerar algo edificante ou, na realidade, algo frustrante. Então, os ouvidos, ele também é um portal dimensional que a gente fala. Ó, mente, olhos, ouvidos, interessante, né? Nariz é o discernimento. Deus não soprou a rua, né, a Neshama, na realidade, o seu espírito no homem, nos olhos, na boca. Deus soprou no nariz. Por que no nariz? Porque o nariz ele tem uma capacidade discernidora. Por exemplo, eu sempre digo isso, o gás tradicional não tem cheiro. Ele foi colocado o cheiro justamente para as pessoas discernirem que está vazando gás. Imagina você entrar na sua casa e o gás ele não ter cheiro. Explode tudo. Então eles colocaram um cheiro para que o teu nariz pudesse discernir que está vazando gás. Então o nariz é o discernimento. O nariz está ligado ao portal do discernimento. Nós discernimos o que é bom e o que é mal. Depois vem a Boca. Meu Deus, olha que portal é esse. A portal da boca. Portal de cocriação. O mundo foi criado por 10 palavras. Haja. Luz. E ouve? Haja. Luz. O mundo foi criado pelo haja. Então percebe, as palavras têm poder. Provérbios 18, 21 diz que morte e vida estão no poder da palavra. Sim. A tua palavra, ela pode gerar morte ou ela pode gerar vida. Depois, as mãos. Eu sempre digo algo, presta atenção no que eu vou falar. Isso aqui é importante você entender. Deus, quando olha para o ser humano, ele não olha o coração, como é dito por muitos pregadores, mas Deus olha as mãos, porque a mão é o mapa da nossa vida. Quando o sacerdote ia abençoar, levantava a mão direita acima da esquerda e liberava uma brahot. Quando ele ia julgar Mishpati, ou Mishpatim, ele levantava a esquerda acima da direita. Quando o Kohanim, o sacerdote, o sumo sacerdote, o Gadol Kohen, ele entrava no Santo dos Santos, ele levantava as suas mãos, porque Deus queria ver as mãos dele para ver se não estava contaminada. Quando Davi de Meller, o rei Davi, disse para Deus, vou construir o templo sagrado, Deus disse, não vai. Ele pergunta, por quê? Porque tem sangue nas suas mãos. Deus não olhou para o coração de Davi, porque o coração de Davi, a Bíblia diz, era o coração, segundo o coração de Deus, mas Deus olhou para as mãos de Davi, porque mãos é as nossas obras. Aí tem o portal, genitália, sexual, nossa. Esse portal é tão poderoso que é capaz de suscitar uma descendência, de gerar uma criança para esse mundo. E hoje as entidades, inclusive, usam muito isso. E o portal dos pés. Dependendo do lugar que você anda, você pode ser santificado ou você pode ser contaminado. Quantas pessoas que abriram portais do corpo em lugares errados? Entende? Aí depois tem a alma, mas vamos falar do espírito, né? A tricotomia do ser está ligado muito à questão também do espírito do homem. O espírito, a gente vai ter inclusive um seminário aqui que eu vou falar sobre isso, ativando o espírito, os segredos do homem multidimensional, porque é através do seu espírito que você tem, na realidade, comunicação com o Criador, direta. Você sabia que uma pessoa pode ouvir a voz do Senhor na tricotomia do seu ser? No corpo, na alma, no espírito, mas é no espírito que a informação ela chega sem interferência alguma. No espírito então, ela chega filtrada, pastor, é isso? Ela chega, a palavra de Deus, a informação divina, ela chega filtrada. A alma não, às vezes, como eu digo, né, a pessoa escuta Deus na alma, e a alma, Deus fala para ela assim, chão, ela entende cão.
Ou seja, a nossa alma, ela interpreta as coisas de uma maneira errada. Muitas vezes interpreta de uma maneira errônea por causa de feridas, de traumas, de mazelas da vida. Então entenda, o seu espírito ele está ligado à comunhão com o eterno, à comunhão com a presença. Agora, a alma, ela está ligada também a uma tricotomia, emoções, sentimentos e vontade própria. Na realidade, o contexto almático que todos nós temos. Você é um ser que tem vontade própria, que tem tomada de decisões ou não tem. Você é uma pessoa emocional, que tem sentimentos, que tem emoções. E você também é um ser intelectual, que pensa, que raciocina. Esse é o ser humano. Essa é a tricotomia do ser, pastora. Glória a Deus, pastor. É um ensino muito poderoso, né? Que nós temos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Pastor, e tudo isso também está ligado à nossa genética, o corpo, a alma e o espírito, né? Que sentido, pastora? Todas essas questões emocionais, questões espirituais, está ligado que nós somos corpo, alma e espírito. E todas essas cargas, como a gente está falando de feridas da alma, também está ligado na nossa genética, não tá? Dependendo do contexto, sim. Existem várias comprovações científicas, né? Porque muitas vezes você acaba adquirindo perfil emocional Sim. de determinada figura familiar, paterno ou materno. Então, por exemplo, às vezes eu sempre falo isso, né? Um filho tem o perfil da mãe, o outro tem o do pai. O pai é mais tranquilo, aí o filho também é. A mãe mais agitada, o filho também é. Então, a pergunta é, você se parece com quem? Com o seu pai ou com a sua mãe? Então, muitas vezes existe uma genética emocional. Ou seja, você tem uma epigenética, você tem um gene que está muito ligado na questão não só de fenotipo, de aparência, mas emocionalmente falando com o teu pai, com a tua mãe, a nível de sentimentos, no sentido comportamental, comportamentos emocionais. Então, às vezes o pai é mais agitado, a filha também é. Quer dizer, o comportamento está ligado a esse contexto DNático, genético. E isso é muito real, pastora. Muito real. Glória a Deus. Gente, quem está chegando aí, shalom, shalom, a paz do Senhor para todos. A live de hoje é Curando Feridas Emocionais. E nós estamos falando sobre feridas emocionais. Compartilhe essa live, dê o seu like, ative o sininho, nos ajude a propagar esse ensino, essa palavra, esse entendimento, esse conhecimento. Pastor, e quais são os tipos de feridas emocionais? Pastora, a psicologia moderna e a psicologia também tradicional, e aí a gente tem que entrar porque eu sempre falo o seguinte, corpo, tá? Eu falo que existem três P's da tricotomia do ser. Aliás, quais são os três lá, me P's? faz essa pergunta. Quais são, pastor Rogério Zaide, quais são os três P's da tricotomia do ser? Quais são? Os três P's da tricotomia do ser é personal, psicólogo ou psicanalista e pastor. Por quê? Espírito, alma e corpo. O pastor, ele cuida do quê? Do espiritual. Do espiritual. O psicólogo cuida do quê? Da cabeça. Do emocional. E o personal cuida do quê? Do corpo. Do corporal. Então, todos nós precisamos dos três P's da tricotomia do ser. Aliás, um adendo aqui, pastora, porque a maioria de nós cuidamos do espírito, do espiritual. Então, nós temos um pastor, muitas vezes, uma liderança que nos cuida, que nos zela no espiritual. Mas a maioria, eu sei também que tem muitos pastores que são muito mais abalizados, dependendo do caso, do que psicólogos. Porque a psicologia, ela é mais emocional, ela não vai tratar a parte espiritual. Fato. Mas também a gente sabe que tem muitos psicólogos excelentes na nossa geração. Então, a psicologia, ela trata das emoções humanas, ela trata da mente, da psique, da alma do ser humano. Então nós precisamos também de ter pessoas que nos ajudem nessa área, não somente isso, mas também ter o corpo. E aí o corpo não envolve só o personal. Aí a gente pode falar do personal, tem um médico, tem um nutricionista, não é verdade? Tem o educador físico.
Todos eles vão tratar do quê? Do seu corpo. Muitas vezes, aí eu vou falar para cristãos aqui. Nós tratamos do espiritual, temos um pastor, mas não tratamos do psicológico e muito menos do corporal. Precisamos tratar do corpo, da alma e do espírito, tá? E quando a gente faz isso, queridos, nós entendemos aquilo que nós somos, a nossa identidade dimensional, ou seja, a nossa identidade aqui nessa terra. Porque não somente somos seres espirituais, também somos seres emocionais. Choramos, se entristecemos, se alegramos, não é verdade? Ao mesmo tempo, também somos seres fisiológicos, biológicos, corporais. Dependendo de você não dormiu direito, dormiu de um mau jeito, acordou arrebentado, quer dizer, o teu corpo está sentindo. Ou seja, somos fisiológicos também. E às vezes as pessoas confundem o que é espiritual com o fisiológico, o que é fisiológico com o emocional, e a gente tem que saber pontuar cada situação. Tem coisas que são biológicas, fisiológicas, corporais, tem coisas que são psicológicas e tem coisas que de fato são espirituais. Entende? Nem tudo é psicológico, como nem tudo é espiritual, como nem tudo é corporal. Agora, tem coisas que são corporais, emocionais ou espirituais. Isso é fato. E tem coisas que é tudo junto e misturado, né, pastor? Verdade, tem coisas que é tudo junto e misturado. Então, por exemplo, as pessoas no dia de hoje, elas misturam muito isso, pastora. Elas fazem essa misturação de discernimento. O problema, às vezes, da pessoa é corporal, mas ela acha que... Ai, eu tô sentindo uma dor aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Aí já começa a dar crise de ansiedade. Por quê? Na realidade, é uma questão corporal. Mas, às vezes, ela dormiu de mau jeito, teve um mal-estar, dormiu... Parece que está tendo um ataque cardíaco, né? Na realidade, não é. É somente uma dor fisiológica que você está tendo, um cansaço, entende? Muitas vezes a pessoa está com um problema emocional, mas a pessoa acha que é espiritual. Tá muito triste com algo, aconteceu algo, aí a pessoa ficou triste. É claro que, dependendo da gravidade, se a pessoa não trata rapidamente, pode se tornar algo espiritual. Mas muitas vezes começa com o emocional. Então, tem coisa que é emocional, não é espiritual. Entende? Não tem contexto espiritual. Agora, tem coisas que são altamente espirituais. E aí as pessoas estão achando que o que é espiritual é emocional, o que é emocional é fisiológico, tá virando uma salada. E a gente precisa ter esse discernimento. A gente precisa discernir algumas coisas nesse sentido aí. Se você não tiver esse discernimento, você pode perder, inclusive, bênçãos do eterno na sua vida. Então a gente precisa discernir, pastora, tá? Nós precisamos discernir o que é do corpo, da alma e do espírito. Porque quando nós invertemos, isso entra um espírito de engano na nossa vida. Aí sim, porque tem gente hoje que não cuida do corpo, tem gente que não está cuidando da sua alma e tem pessoas que não estão cuidando do seu espírito. Tem gente que só cuida do corpo, exercícios físicos o tempo todo, mas não cuida e nem trata da sua alma, nunca fez um trabalho de cura interior. Tem outras pessoas que só cuidam do espírito, oração, jejum, perfeito, cuida do espírito, mas nunca trataram o corpo, muito menos a alma. Entende? Agora, é óbvio, eu sei que a parte espiritual ela pode tocar muitas vezes nos dois. Entende? O jejum ele vai te ajudar a tocar no quê? Nos dois. E na alma. E no espírito. E no espírito. Nos três, agora, na realidade, nos né? Nos três, né? Então nós precisamos ter esses discernimentos nos dias de hoje. E quais são os tipos, pastor, de feridas emocionais? Tem vários tipos. Existem alguns tipos, pastora, que eu coloquei aqui, que eu acho de grande relevância. Então, por exemplo, existem pelo menos 5 tipos de feridas emocionais, tá? Tem mais, mas eu coloquei aqui 5 para a gente, né, não saturar. Então, vamos lá. Existe uma ferida emocional, e aí dá para a gente particionar até esse ensino. O primeiro tipo de ferida emocional que as pessoas apresentam é a rejeição. E a rejeição, pastora, ela começa na família. É verdade. Toda pessoa que foi rejeitada começou no seu familiar. Detalhe, existe a rejeição intrauterina.
Que é o que mais pega nos dias de hoje também. Rejeição intrauterina, rejeição de nascimento, rejeição infantil. Então, esse período de gestacional até 10 anos marca a vida de uma pessoa. Hoje tem muitas pessoas que são adultas com traumas de infância, inclusive traumas de rejeição. Por quê? Foram rejeitados pelo pai, foram rejeitados pela mãe. Isso é terrível. Isso é terrível. Hoje, o grande problema das pessoas, pastora, na realidade, é que elas foram rejeitadas. Então, pensa comigo. Vamos lá, vocês que estão aqui nesse podcast, me ajuda aqui. Eu vou fazer uma pergunta para a pastora Keila, que é de interação. Se você vai num salão, numa loja comprar um sapato que você tanto gosta e você é muito maltratada, você volta no lugar? Não volto. Não volta. Agora pensa comigo, você que está nos assistindo, se você vem para esse mundo e alguém, pai, mãe, avós, maltratam você, não quero, não aceito essa gravidez, não suporto essa criança, você voltaria você se sentiria bem nesse mundo? Entenda, quando você foi gerado, houve uma mensagem para o mundo espiritual de que uma pessoa ou várias pessoas não te queriam aqui nessa dimensão. Ou seja, você acha que a tua vida vai ser bênção? Você acha que a tua vida vai ser feliz? Você acha que a tua vida ela vai ser de alegria? Não. É por isso que precisa passar por um processo de cura interior, de restauração. Então, a primeira ferida emocional, pastora, que a maioria das pessoas vive é a rejeição. Olha só, tem pessoas que elas são rejeitadas em todas as fases da vida. Exemplo, existem pelo menos 7 tipos de rejeição. Quais são esses tipos? A ferida emocional se dá pela rejeição. Então, a primeira rejeição é a rejeição conceptiva. É aquela pessoa que diz assim, eu não quero engravidar. Se relacionar, eu não quero engravidar. E aí a pessoa engravida, quer dizer, a criança já foi concebida, estou falando de concepção, o dia em que os teus pais tiveram um ato sexual entre si. Já houve uma rejeição. Olha só, existe uma rejeição emocional, porém existe uma aceitação biológica. Porque também, pastor Aquila, olha que coisa extraordinária, no dia que você nasceu, foram liberados pela genitália masculina do teu pai mais de 400 espermatozoides. Dos 400 milhões, na realidade, milhões de espermatozoides, 80 mil se aglomeraram no óvulo da mulher, que é a maior célula do corpo humano. É o maior ovócito humano, é a célula da mulher. Dessa célula, escute, ela é do tamanho do ponto final de uma frase. Escuta só. De 80 mil, dizem os estudiosos que é o óvulo que atrai o espermatozoide. É ele que escolhe. Você foi escolhido para entrar nessa dimensão. Por um lado, a fisiologia te aceitou, mas por outro, a nível emocional, os teus pais, a tua família te rejeitou. E isso vai gerar problemas. É uma rejeição conceptiva. Hoje tem muita gente adulta enfrentando problemas. Consequentemente, rejeição intrauterina. É quando pais começam a lançar palavras, tá? De maldição, palavras de rejeição. Eu não te quero, essa criança vai vir para trazer desgraça para nossa vida, é um peso, é um jugo, eu já ouvi uma frase assim, vou falar do jeito que a pessoa falava, pôr filho no mundo só para sofrer, minha irmã, que isso? Então, mas na realidade, isso é frases de rejeição. Então, ó, rejeição conceptiva intrauterina, rejeição na infância, percebe? Quantas rejeições na infância, indiferença dos pais, muitas vezes tratamento diferente de filhos. Tudo isso foi gerando o quê? Rejeição. Aí tem a rejeição. Aliás, tem mais, né? Ó, conceptiva, intrauterina, parturiente, dia do parto. Quando a mãe vê a criança, parece com o pai. Ou parece com a mãe. Aí ela fala assim, fogo. Misericórdia. Parece com o pai. Às vezes já sofreu o abandono do pai.
E aí a mãe passa a perseguir a criança emocionalmente, por quê? Porque a criança aparece com o pai e quando ela olha para o pai, ela se lembra, ela olha para o filho, ela se lembra do pai e aquilo se torna como se fosse um espinho na carne da mãe. E a criança passa a ser perseguida na área emocional. Aí tem a infância, aí tem a adolescência e juventude, porque começa a entrar outras feridas emocionais também, consequentemente, principalmente nas escolas, onde tem os apelidos depreciativos. Você que está aqui nesse podcast já recebeu um apelido? Você já teve um apelido, pastora Keila? Você já teve um apelido, Moisés? Já recebeu algum apelido? Eu era esquisita da escola. Muitas vezes um apelido depreciativo que é liberado e que gera, na realidade, traumas para aquela pessoa. Quantas pessoas traumatizadas por causa de apelidos que receberam? Cyber não, né? O bullying. Aí, às vezes tem a rejeição relacional ligada aos sentimentos, ligado aos parceiros e parceiras sexuais. Namorou com um, namorou com outro, rejeitado, traído, traída. Olha só, existe a rejeição muitas vezes familiar na totalidade. Olha o tanto de rejeição. Às vezes tem a rejeição eclesiástica. Vocês percebem quantas rejeições você não passou? E essas rejeições que você passou, parece que não. Se você não soube lidar com isso, trouxe problemas emocionais para você. Talvez você está com problemas emocionais hoje por causa das rejeições que você sofreu, por causa de situações que você viveu no contexto da sua vida. Essa é a grande verdade. Então, a primeira ferida, rejeição. Pastor, qual é a segunda ferida da rejeição, da emocional? Abandono. Abandono de pai, abandono de mãe, abandono de irmão mais velho. Abandono de cônjuge. Abandono de cônjuge. Abandono de pastores. O abandono, queridos, ele é uma carga de rejeição também muito grande. Todos esses aqui que eu vou falar, a maioria deles estão ligados a uma ferida emocional também de rejeição. E o abandono é terrível, porque ele vai provocar sensação de solidão e desamparo, que muitas vezes está ligada à ausência de figuras importantes. Não teve pai, não teve mãe, não teve uma pessoa da figura paterna ou materna para estar presente. Hoje tem muitas pessoas que são deficientes emocionais mesmo, por causa de abandono. Sofreu abandono paterno ou materno. Hoje as pessoas estão com um problema, pastor, aquele que se chama abandono psicológico, ou solidão psicológica. Está rodeado de gente, mas por dentro se sente sozinho. Entende? Aí tem a terceira ferida de abandono, humilhação. Eu pergunto para você que está nessa live, quantas humilhações você já não passou? Várias. Pessoas que te humilharam, pessoas que te xingaram, pessoas que te destrataram, te maltrataram, pessoas que te, muitas vezes, malignizaram, pessoas que te ofenderam, pessoas que te exporam publicamente, erroneamente, enganosamente, criaram falsa testemunha. Quantas humilhações você passou? E isso gera o quê? Vergonha, sensação de ridículo. Isso muitas vezes vai gerar coisas terríveis, críticas severas, cancelamentos nos dias de hoje. Por quê? Porque você sofreu a ferida da humilhação. Aí vem a quarta ferida, pastora. Traição. A traição é terrível, porque às vezes a pessoa foi traída profissionalmente, conjugalmente, financeiramente, emocionalmente, sexualmente. Quer dizer, as traições da vida é terrível, porque abre uma ferida emocional e isso vai gerar o quê? Decepção, desconfiança em relação às pessoas. E aí é complicado, porque esse tipo de pessoa que é traída, ela tem um problema agravante. Ela generaliza tudo. E principalmente as pessoas. Ela começa a dizer, homem é tudo igual, mulher é tudo igual, pastor é tudo ladrão. Por quê? Ela pega um fato traumático da sua vida e transforma aquilo como um todo. Então ela acha que todo mundo é igual àquela pessoa que lhe feriu. Por isso você tem que fazer um checklist da sua vida, um mapeamento, para você ver se você não tem rejeição, abandono, humilhação e traição. Às vezes você tem um estilo de vida de uma pessoa traída. Você não confia em ninguém, você não se dá com ninguém, você é uma pessoa que se esquiva das pessoas por causa de traições que você sofreu no decorrer da tua vida.
E para encerrar, injustiça. Injustiça. Quantas pessoas hoje injustiçadas? E Quanta gente... existem vários tipos de injustiça, né, pastor? Quais são, pastora? Fala aí pro pessoal. Eles querem te ouvir agora. Já falei bastante. As injustiças da vida, né? A pessoa tomar o certo como errado, a pessoa te defraudar, né? Porque quando a pessoa te rouba, isso principalmente quando é pessoa de confiança, né? Te roubar financeiramente, injustiça de violência, né? Porque tem gente que é violento, por exemplo, num casamento, tem pessoas que é violenta emocional, ela não bate fisicamente na pessoa, mas ela é violenta emocional, porque ela faz violência emocional com a pessoa, né? E tem gente que é violência física mesmo, de bater. Estupro, né? Que é uma violência sexual. Isso também é uma injustiça, né? Padrões de injustiça. Você ser acusado de algo que não fez, né? E levantarem calúnias e difamações que você não pode se defender, não tem voz, né? Isso também é uma injustiça, isso também causa feridas emocionais. Uma pessoa que ela é muito caluniada, muito injustiçada, e ela não consegue se explicar, ela não consegue, né, se defender, e tem pessoas que não aguentam calúnias, difamações, né? Injustiças, por exemplo, da justiça mesmo, da terra, né? Pôs uma causa na justiça e aquela causa foi injusta e a pessoa foi lesada. É terrível esse sentimento, né? É muito terrível, porque você fica com um sentimento de impotência e aquilo Às gera... vezes tem gente que fica de raiva, de ódio também. Sim, de raiva, de ódio. E tudo isso vai gerando em nós esses traumas, né? Vai gerando dores emocionais, vai gerando essas feridas no nosso coração, né, pastor? Verdade, pastora. Isso tudo vai gerando todas essas situações. Então, vocês percebam, a gente está tratando aqui do lado emocional. Sim. Nós estamos falando de uma partícula da humanidade. Uhum. Corpo, alma e espírito. Alma, estamos tratando de alma, que está ligado ao emocional. Sim. Né? Então, assim, vocês precisam discernir. Você é um ser emocional. E como ser emocional, você está suscetível a viver coisas ligadas às questões emocionais da Terra, porque fazem parte. Agora, tem pessoas que são curadas nas emoções, tem pessoas que são adoentadas nas emoções. Pastor, e dentro dessas feridas emocionais, acho que não está aqui na pauta que eu estava lendo. Então faz a pergunta que a gente vai Eu responder. acho que não está, né? Se tiver, porque eu estou lendo aqui, mas eu tô meio com a frequência baixa hoje, gente, vocês me perdoam. Essa alma. Mas assim, dentro dessas feridas emocionais, a gente também pode gerar questões sobre as nossas vidas, né? Por exemplo, depressão. Por conta de feridas emocionais, nós geramos. Por conta de rejeição, igual o senhor falou, né? Os tipos de feridas emocionais que nós passamos, né? Abandono, rejeição, traição, injustiça. A gente pode gerar depressão, pode gerar ansiedade, pode gerar síndrome do pânico. Sim, pode gerar medo, fobias, não é, pastor? Por exemplo, existem... E isso tudo está no nosso emocional. Sim. Existem 4... A depressão ela é um fator emocional. Uhum. A ansiedade também é um fator emocional. Sim. Claro que pode ser que a depressão seja causada por algo corporal, muitas vezes é um hormônio. Sim. Uma questão hormonal e até alimentar. Sim. Olha só, você se alimenta, aquele alimento vai para sua corrente sanguínea, o sangue é a maior via de transportes do organismo, aquele nutriente vai para o teu sangue que também se comunica com o teu cérebro, que é químico. Sim. E aquela alimentação que é frequencial, que tem também uma química, mexe quimicamente com as suas emoções.
e que gera depressão. Existem alimentos que causam depressão, existem alimentos que causam ansiedade, existem alimentos que causam problemas emocionais. Então, agora, existem 4 causas maiores da depressão, pastora Keila, dentre várias, tá? Perdas frequentes. Uma pessoa que só perde na vida, ela tem a tendência de se tornar depressiva, tá? E uma coisa que eu vou falar também. Hoje tá um negócio, Jesus ficou em depressão, no Get Shema. Eles usam essa passagem, né? Desculpa, depressão é uma tristeza permanente e não uma tristeza de momento. E Jesus... Uma coisa é você ficar triste por um momento, outra coisa é você ficar triste permanentemente. Tem um ditado que é muito genuíno. Uma ocorrência não gera uma tendência. 2, talvez. Mas 3 já virou tendência. Então, a partir do momento que a pessoa ela fica o tempo todo acuada, amuada, trancada, não come, não bebe, aí é depressão. Agora, tristeza, você passa às vezes no dia. Fiquei triste porque aconteceu algo ruim comigo. Mas não necessariamente que aquilo te deprimiu. É somente uma tristeza de um momento que você passou. Então, perdas frequentes gera depressão. Injustiças, como foi falado, gera depressão, tá? Pode também ter fatores genéticos, familiares, geram depressão. Muitas vezes também fatores ambientais, experiências da vida podem gerar depressão. Pastor, existe assim sinais de feridas emocionais? E se existem sinais de feridas emocionais, quais são esses sinais dessas feridas? Tem sinaleiro? Tem um sinal assim? Algumas coisas que são latentes, você fala, isso aqui pode ser uma ferida emocional. Sim. Quais são? Tem várias, pastor. Por exemplo, a tristeza e o luto. É uma. Olha só, Deus sinais. Tristeza e luto. Uhum. Biblicamente, Deus deu 1 ano para a pessoa se curar do luto. Então hoje tem muitas pessoas, inclusive, que têm umas feridas de luto. Eu não sei se a gente vai falar sobre isso, não sei se está na pauta do... Deixa eu dar uma olhada. Na pauta dessa semana, mas tem muitas pessoas que sofrem ainda da ferida do luto. Não conseguiram liberar a outra pessoa emocionalmente. Quantas pessoas que eu conheço que perdeu... Gente, eu já orei por pessoas que perderam entes queridos e é natural que aquela pessoa fique triste, que aquela pessoa fique mal com aquilo, queridos. Perdeu um ente querido. Seria anormal, tá? Uma pessoa que perdeu uma pessoa querida e ela não ter reações emocionais. E aí, queridos, pessoas que não têm reações emocionais durante perdas de pessoas amadas e queridas, elas têm problemas psicológicos. Então, tristeza e luto é uma ferida emocional. Em que sentido? Sentimentos persistentes de tristeza, vazio, melancolia profunda. A pessoa vive triste, ela vive com uma tristeza profunda. Isso tem que ser arrancado da pessoa. Então, hoje tem muitas pessoas vivendo a ferida do luto. Tem aquela tristeza constante. Se você é uma pessoa que vive triste, que você tem uma melancolia dentro de você, perdurante, constante, isso é sinal de ferida emocional. Uma segunda ferida é raiva e irritabilidade. Eclesiasticamente, a gente chama de crente porco-espinho. Encostou, solta a farpa para todo lado. O que é a raiva e a irritabilidade? É aquela pessoa que dá respostas emocionais intensas e desproporcionais às situações cotidianas da vida. Às vezes a pessoa ela é ríspida, ela é grossa, ela é, na realidade, mal criada, mal educada, ela só fala de uma maneira rude, torpe. Quer dizer, aquela pessoa, ela é movida por raiva e irritabilidade. E toda pessoa que tem raiva e irritabilidade, ela tem uma ferida emocional. Eu sei de mais uma. Você é uma pessoa que tem raiva e irritabilidade? Qual é a ferida emocional que você sabe, pastora Keila? Que as pessoas podem Um sinal, né? Sinal de ferida emocional. É aquela pessoa que se autoafirma o tempo inteiro. Autoafirmação. Porque eu sou bom, porque eu sou assim. Nossa, você viu o que eu fiz? Se você viu, é a pessoa querendo se autoafirmar o tempo inteiro. Nossa, você viu como Deus me usou? Porque aí é uma dos tipos, né,
de feridas que geralmente é da rejeição, né? Quando a pessoa tem ferida de rejeição, um dos sinais é a autoafirmação. Um dos, tá? Não tô falando Verdade. que é sempre. Cada pessoa é de um jeito, mas tem gente que a pessoa se autoafirma o dia inteiro. Tá vendo como Deus me usou? Nossa, Deus falou que vai me levantar assim. Nossa, você tá vendo como Deus está me levantando? É toda pessoa que auto se afirma, ela na realidade sofre de complexo de inferioridade. Toda pessoa Sim. que sofre de... olha só, isso aqui já é outra coisa. Termina Ô, aí, pastora, glória. termina aí. Não, Que eu já tô vou entrar em falando. outro aspecto aqui. Esse é um sinal, né? A pessoa se autoafirma o tempo inteiro, gente. Isso é sinal de ferida dentro dela. Geralmente é rejeição, é autoestima baixa que foi causado por algum dano. Por exemplo, pastora, toda pessoa... Pode falar. Que aí é um sinal também de ferida emocional, tá? Complexo de superioridade ou de inferioridade. Toda pessoa que tem complexo de inferioridade, na realidade, ela tem um problema emocional. Ela tem baixa autoestima. Ou seja, ela tem uma imagem de si mesma errônea. Ela não consegue se enxergar da maneira que Deus a enxerga. Ou seja, ela tem uma identidade enganosa de si mesmo. Então, o complexo de inferioridade é aquela pessoa, eu não me amo, ninguém gosta de mim. É aquela pessoa, inclusive, pastora Keila, que ela diz assim, eu sou primo do Zé Ninguém, amigo do coisa nenhuma e sobrinho do quase nada. A pessoa que tem complexo de inferioridade, ela, na realidade, ela muitas vezes não aceita a si mesma, ela se diminui na frente das pessoas. Agora, toda pessoa que tem complexo de superioridade, na realidade ela tem um complexo de inferioridade. Então, é um mecanismo de defesa que ela usa, escuta só, de superioridade, porque no fundo, pastora, ela tem um problema de autoafirmação. Ela não sabe quem ela é em Deus. E eu vou falar algo da parte do Senhor. Não podemos ter complexo de inferioridade e muito menos complexo de superioridade. Temos que ter o ponto de equilíbrio do Senhor na nossa vida. Eu lembro da história de um menino. Isso aqui é interessante, né? Um dia o pai chegou na casa e viu que o menino tinha riscado na parede da casa. E ele escreveu assim: eu sou bom mesmo. O pai, quando viu aquilo, imagina você chegar em casa, o filho ter escrito na parede. O pai ficou bravo, falou assim: como que você fez isso? E que arrogância é essa, menino? Que arrogância é essa, meu filho? Como você escreve eu sou bom mesmo, se sentindo superior às outras pessoas? Aí, o pai pecou em algo, porque ele não viu o restante da frase. A frase dizia assim: eu sou bom mesmo, porque foi Deus que me fez. E Deus não faz bobagem. Então, você é o que você tem que ser pelo Senhor. Não pode ter complexo de inferioridade, uma baixa autoestima. Porque tem gente, lembra de Mefibosete? Eu sou o cão morto. Além de ser cão, ainda é morto. Ou seja, baixa autoestima, uma autoimagem negativa de si mesmo. Hoje as pessoas, elas não têm uma autoimagem positiva de si mesmo. Elas têm uma baixa autoestima, uma autoestima negativa, uma autoimagem negativa. Elas não conseguem se ver de uma maneira boa, de uma maneira profética, de uma maneira bíblica. E isso, queridos, são feridas emocionais. São situações que foram acontecendo que geraram isso. Agora, toda pessoa que tem complexo de superioridade, no fundo, ela tem um complexo de inferioridade. Então, ela usa um mecanismo de defesa, que é a superioridade, para esconder a inferioridade que ela carrega. E aí entra também a autoafirmação, que é, na realidade, muito ligado, às vezes, também à inferioridade, tá? Por isso que nós temos que ser sarados, né, pastor? Curados no nosso corpo, alma e espírito, né? Sim. Quando perguntaram para Jesus, você é o Cristo? Ele disse, eu sou. Ele sabia a identidade dele. Né? E o que está faltando no povo hoje? Saber a sua identidade como filho de Deus. Olha só, deixa eu falar como filho do Eterno. Olha a base bíblica, Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4. Antes de Jesus ir para a tentação,
no deserto, ele estava com o seu primo João Batista, um dos maiores Sim. profetas que essa dimensão já recebeu aqui na Terra. Quando ele está ali sendo batizado, a gente chama de teve lá, imergido nas águas pelo profeta João Batista, a Bíblia diz que os céus se abriram, uma voz dos céus veio e falou assim: este é, olha a afirmação, o meu filho amado, a quem muito me alegro, a quem muito me comprazo, a quem muito eu tenho satisfação. Todos ouviram essa voz. Imagina Deus chegar na igreja que você congrega e uma voz ser liberada e todos ouvirem: você é minha filha amada, você é meu filho amado. Olha só, ele sai do batismo da Tevilá e ele vai ser tentado por Satã no deserto, porque o Espírito de Deus o conduziu para o deserto. E qual é a primeira pergunta que Satã faz para ele? Qual é o primeiro questionamento? Ele diz assim: Se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. 3 vezes ele questiona. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha só, operação de milagres. Transmutação da matéria. Se tu és Filho de Deus, lança daqui de baixo, porque aos anjos ele dará uma ordem ao teu respeito para te guardarem e te livrarem. Você percebe que ele questiona a filiação, quem ele era. A identidade que ele tinha. Então, queridos, entenda algo aqui. O inimigo sempre vai querer questionar a nossa identidade, principalmente nas adversidades da vida. Por isso, não abra mão daquilo que você é. E eu vou usar uma expressão aqui, pastora Keila, que é de cura interior para a vida de muita gente. Sim. Você não é o que o mundo diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. Você tem o que Deus diz que você tem. E você pode o que Deus diz que você pode. Então, questionando assim, é a pessoa que tem constante inveja. Geralmente, quem tem constante inveja de uma outra pessoa é uma pessoa que também é ferida dentro dela e ela é insatisfeita com a própria vida por conta de situações, por conta de circunstâncias, e ela vai embora. Mas é uma pessoa que tem dentro dela uma insatisfação de si própria. Então ela começa a querer ter o que a outra pessoa tem. E eu não estou falando somente de questões financeiras, né? A inveja tem um tripé, né, pastor? A inveja tem um tripé. As pessoas têm inveja. Que é o tripé da nossa identidade. Que é o tripé da nossa identidade. As pessoas têm inveja daquilo que você tem. Você tem, né? Você tem uma condição financeira. Às vezes não é condição financeira. Às vezes você tem um lar, uma casa, um marido, os filhos. Tem inveja do que você tem. Porque geralmente, né, pastor, as pessoas confundem. A pessoa tem inveja, as pessoas se levam muito pelo lado material. E muitas vezes, querido, não é no material, não. As pessoas têm inveja daquilo que você tem. Às vezes é no material, você tem um carro, uma casa, tem uma condição financeira boa. Mas às vezes a pessoa tem inveja do que você tem a nível de família. Marido, filhos, um lar abençoado, daquilo que você tem. As pessoas têm inveja daquilo que você faz. Onde você põe a sua mão, prospera. Às vezes as pessoas têm inveja disso. Você faz as coisas lá, dá certo. Tem gente que tem inveja daquilo que você faz. E tem gente que tem inveja do que você é. Às vezes você não tem nada, querido. Você não tem dinheiro, você não faz as coisas muito bem, né? Você não é habilidoso com as suas mãos, porém você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa comunicativa, você é uma pessoa pra cima, né? Você é uma pessoa que fala bem, que sorri. Tem gente que tem inveja do sorriso que você tem. Tem gente que tem inveja do sorriso que você tem. Então, a inveja está nesses 3 pés. Mas, geralmente, essas pessoas, elas são insatisfeitas com elas mesmas. Dependendo, a maioria das vezes, também precisa de cura, né, pastor, na alma. Porque são situações que ela viveu, que acarretou que ela vivesse hoje a vida que ela tem, né, pastor? E aí ela começa a ter inveja das pessoas. Amém, queridos? Verdade, pastora. Amém, pastor? Pastor, e dentro dessa questão, né, dessas feridas emocionais,
Existem alimentos que podem nos afetar emocionalmente, que podem trazer feridas emocionais, que pode Não é feridas não emocionais, feridas, mas nos afeta emocionalmente. que prejudicam as emoções, tá? Sim. Existem, existem alimentos. Existem alimentos que prejudicam as nossas emoções, porque, como eu disse, tem alimentos que têm aditivos químicos, às vezes alimento dependendo transgênico, ultraprocessado, irradiado, e que ele tem um fator, claro, fisiológico, mas também que mexe com a química cerebral do corpo e que está, na realidade, interligada com as nossas emoções. Pode perceber, você nunca comeu uma comida que te fez mal? Esses dias eu comi uma comida que, misericórdia, me fez mal. Mas tem comida que faz mal no seu estado mental. Parece que você não pensa direito, parece que você não raciocina, parece que você não... Na realidade, você não consegue discernir as coisas porque aquilo tá te fazendo mal. E não é legal. Entende? Então existe sim, pastora, alguns alimentos, por exemplo, açúcares e doces. Você sabia que o açúcar e o doce, eles são usados inclusive para controle mental? Por que tanta criança come açúcar? Porque na realidade ele emburrece a criança. Dependendo do nível de glicose, então, o consumo excessivo de açúcar, ele vai fazer o quê? Ele vai causar picos e quedas, escuta essa, dos níveis de glicose no sangue, levando às mudanças de humor, irritabilidade. Tem gente que muda de humor e é irritado, não é nem por um fator de caráter da pessoa, mas por causa do tipo de alimentação que ela tem. Então, prejudica as emoções das pessoas. Refrigerantes, bebidas açucaradas também são ricas em açúcar. Que contribui, sabe com o quê? Ansiedade, problemas de saúde mental. Aí você pega alimentos processados, o que ele tem? Rico em açúcares, gorduras e também aditivos químicos. E o que ele vai fazer? Afeta negativamente o humor e a saúde mental. Frituras, quem não gosta de fritura? A maioria, hoje a gente não come muita fritura já, há muitos anos, né? Então, eles prejudicam, a fritura prejudica a saúde intestinal, tá? Que está intimamente ligada ao bem-estar emocional. E é verdade. Eu fiquei com esses dias, comi um espetinho de frango. Empanado ou frito. Empanado, não coma nada empanado, eu aprendi esses dias. E ele me fez muito mal. E aquilo me afetou nas minhas emoções. Em que sentido? Você não tá legal, você não consegue atender as pessoas direito. Minha esposa teve que fazer as orações, né? Foi bom que ela participou. Mas você percebe, frituras é algo que afeta. Bebidas alcoólicas também. Embora ela pode trazer um alívio temporário, né? Mas ela entorpece a mente. O álcool pode piorar a ansiedade e a depressão a longo prazo. Pode perceber, tem pessoas que o gatilho da depressão é o álcool. A pessoa bebe porque está triste. Então ela entra para... Aliás, uma das causas de pessoas ingerirem bebidas alcoólicas é, inclusive, também o fator depressão. E cafeína, pastora? Não. Cafeína. Olha só, o consumo de cafeína, o que ele faz? Ele pode levar a ansiedade e a dificuldade para dormir, né, dona Keila? Afetando o humor. Tá aqui, parece um zumbi, tá? Porque ele dormiu direito. Mas Nem toma dormir. café à noite, não pode. Você sabe quando você vai dormir, o teu corpo tem que se preparar. Luzes apagadas, né? Olha só, gente. Olha só, o pessoal acha que o pastor não pega no meu pé, não. Pastor me dando bronca ao vivo no podcast, porque eu tomei café ontem à noite e eu sempre tomo café à noite. Só que essa noite eu não. You, baby. Só que essa noite eu não dormi, passei, virei, não consegui dormir. E mas agora ele está aqui me dando bronca ao vivo. Não pode ficar tomando. O microfone do pastor está baixo? Até agora ninguém reclamou. Entendeu? Não, mas esse daí é o de... não. Vamos lá. Então, assim, vocês percebem? Existem alimentos que prejudicam as nossas emoções. E assim, a gente já mudou muita coisa. Fritura, dificilmente a gente come. Geralmente a gente come mais coisa assada. Açúcares é uma coisa ou outra. Por exemplo, eu como uma hora ou outra um doce, mas é muito difícil, tá?
Doce, o melhor dele é chocolate amargo. Ele vai te fazer bem pra Esse eu saúde. gosto. Meio amargo. Verdade, meio amargo. Ele é excelente para a saúde. Sim. Pastor, e dentro dessa, né, de questões emocionais, o que é doenças psicossomáticas? Doenças psicossomáticas. A doença psicossomática é uma doença na alma e que se manifesta No corpo. Entende? Então, por exemplo, hoje tem vários tipos de doenças psicossomáticas. E quais são esses tipos? Exemplo, uma pessoa que guarda muita mágoa, pastora Keila, das pessoas, Sim. ela tem problema hoje de câncer. Então, é uma doença na alma, mágoa, amargura, ódio, raiva, e que gera no corpo dela cânceres. E esses dias, Entende? pastor, eu estava estudando, né? Eu estava estudando sobre essas questões de doenças psicossomáticas. Eu não terminei de fazer um estudo, gente. Eu estou pesquisando, mas eu descobri que quem tem problema com paternidade, mulheres que têm problema com paternidade, geralmente elas começam a ter problema no útero e de endometriose. O senhor sabia Sim, disso? Tem. Eu estava fazendo esses estudos aliás, esses dias. existe, assim, ó, deixa eu só falar aqui também, eu preciso ser justo. Espírito, alma e corpo, sim ou não? Sim, Alma e corpo, doenças psicossomáticas ou saúde psicossomática. Espírito, alma e corpo, saúde pneumopsicossomática ou doença pneumopsicossomática. Tem doença que é no espiritual, que gera no emocional e que gera no físico, tá? Agora, doenças psicossomáticas são doenças na alma e que se manifestam no corpo. Exemplo, distúrbios gastrointestinais. Geralmente é o síndrome do intestino irritável. Já tá falando irritável, gastrite, úlceras, tá ligado a diarreia, prisão de ventre, pode ser agravados por fatores emocionais. Dores de cabeças e musculares também, enxaquecas, dores musculares crônicas, como fibromialgia, podem ser desencadeadas por estresse e tensão emocional. Problemas da pele, eczema, olha só, psoríases e outras condições dermatológicas, dermatites, podem ser surtos agravados por fatores emocionais. Problemas respiratórios, crises de asma, podem ser desencadeados por estresse e ansiedade. E ó, a maioria daqui também, muitas coisas que a gente vive são traumas da infância. sim. Tá? Problemas cardiovasculares, só para encerrar. Estresse crônico pode contribuir para o aumento da pressão arterial, elevando os riscos de problemas cardíacos. É muito estresse. A pessoa vive a 1000. Quer dizer, isso vai aumentando a pressão arterial, que pode trazer um problema cardiovascular. Então, Sim. existe também, pastora Keila, essas doenças psicossomáticas, doenças na alma e que se manifestam no corpo. Como existe a saúde psicossomática. Exemplo, Michelei, o livro de Provérbios, o rei Salomão, ele falou de saúde psicossomática. Ele diz assim, o coração alegre... Aformoseia o rosto. Entende? Olha o que diz, tem mais um que ele usa, né? Que o bom remédio cura os ossos. Eu acho que é isso. É? Quer dizer, o bom remédio, né? É a pessoa que tem... Isso é tão assim, né? Porque eu lembro de quando o Moisés era pequenininho, o pai dele foi embora, né? E, gente, ele Coração tinha... alegre é bom remédio, perdão. O coração alegre é Ou bom seja, remédio. o coração alegre, ele cura... E olha só, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Sim. Olha só. E Doenças aí, ossos. gente, ele teve diarreia emocional por conta do abandono, da rejeição. Então, assim, mexe, né, com o organismo. Né, pastor? Sim, mexe muito. As questões emocionais. Você quer ver? Quando eu era A criança, pessoa perde cabelo, perde. né? Fatores emocionais. Fatores emocionais. Tem um fator espiritual? Pode ter, mas muita coisa, é o que eu falei, corpo, alma e espírito. Então, nós temos que fazer um mapeamento da nossa vida e um checklist do corpo, da alma e do espírito. Peraí, por que eu estou assim? Será que não está faltando um exercício físico? Uhum. Será que não é uma questão emocional de uma ferida que você carrega e que você nunca tratou na sua vida? Mas também será que não é um fator espiritual? Não tem algo no espiritual que está tocando na sua vida? Então a gente precisa buscar em Deus essas soluções.
Essa é a grande verdade. Por exemplo, eu lembro quando eu ia pescar com meu pai, eu não dormia à noite. Por quê? Ansiedade. Ficava ansioso. Ai, meu Deus, eu vou pescar amanhã. Então eu não queria dormir, para o meu pai não esquecer de mim. Interessante, né? Eu não queria dormir para o meu pai não se esquecer. Então eu não dormia. Ansiedade. É Você ansiedade. teve muito problema com Eu ansiedade. tive muito problema na ansiedade. Eu lembro também da minha mãe comendo unha na gravidez do meu irmão, e aí foi um aprendizado por imitação, é uma questão mais sociológica. Mas olha só, eu pegava e comecei a comer unha. E também comecei a ter crises de ansiedade. Crises que eu digo assim, não crises, mas problemas de ansiedade. Eu tive muito problema de ansiedade. Problema. E a pessoa que é muito ansiosa, ela acaba muitas vezes tendo muitos problemas. Exemplo, e a ansiedade, às vezes, ela é o quê? Ela é hereditária. Ela pode ser epigenética, que a gente fala, também. Diga a Sarinha, com 2 A minha meses de filha, idade. com 2 meses de idade, o senhor falou pra mim, unge ela e repreende toda a ansiedade e nervosismo, porque ela ficava assim, Pequenininha, gente. Meu Ela Deus. fechava as mãozinhas assim, ó. entende? Ficava com os punhos assim, ficava assim, ó, de nervoso. Igual. Ansiosa. Disfunção erétil, ela pode ser corporal, pode ser alguma questão hormonal, pode ser um fator emocional, pode ser, como pode ser também um fator espiritual. Vocês percebem, todo tipo de situação você tem que buscar um checklist dentro de você, um mapeamento. Será que isso é espiritual? Será que isso não é emocional? Será que às vezes é tudo junto e misturado? Pastor, e isso também se coloca naqueles casos assim de obesidade, por exemplo, a pessoa que é obesa, Vou que, citar um exemplo. que sofre um trauma, Sim. principalmente de abuso. Por exemplo, você sabe esse caso? Você quer citar? Não. Não, cita, pode Não, citar então, o por senhor. exemplo, hoje tem muitas mulheres que elas adquiriram obesidade por um fator de abuso físico que desencadeou em um problema emocional e biológico. Exemplo, aquela moça que era muito bonita, que tinha um corpo escultural, que os homens abordavam ela e que em um dado momento da sua vida alguém lhe abusou sexualmente. Então a gente conhece casos assim, ela foi abusada e a partir daquele abuso isso gerou o quê? Traumas, feridas, depressão, melancolia, dores emocionais. E o que ela passou a fazer? Ela passou a comer exacerbadamente para que os homens, olha só, olha a raiz do problema, para que os homens não pudessem mais abordá-la de tal forma que ela não sofresse mais nenhum tipo de abuso. Por quê? O abuso dela estava ligado, teoricamente, né, nesse sentido, ao corpo que ela tinha, a beleza que ela possuía. Então ela começou a se descuidar, ela começou a comer demais e adquiriu obesidade. Ou seja, no caso dela, a obesidade ela tem um fator traumático, emocionalmente falando e fisicamente, né? Ela foi violentada fisicamente, passou a ter problemas de obesidade por causa que ela decidiu não se cuidar mais e nem, na realidade, ter mais o corpo que ela tinha, para que nenhum homem pudesse olhar para ela com os olhos sexuais. Então, olha só, aí ela precisa de o quê? De passar por um processo de cura e interior. Essa é a grande verdade. Tudo isso por conta disso, né? Existem traumas emocionais do corpo, pastor? Tem muitos... Tem pessoas que têm traumas emocionais, né, no corpo. Vou ver se eu pego aqui alguns exemplos para vocês. Traumas emocionais do corpo. Às vezes o nosso corpo, ele tem esses traumas. A gente sofre esses traumas no corpo. Então, por exemplo, dores e tensões musculares. Aí você fala assim, mas pastor, o que tem a ver? Muitas vezes é porque o corpo, ele responde ao trauma com uma rigidez muscular. Dores de cabeça, dores no pescoço, nas costas. A pessoa está traumatizada emocionalmente com algo e responde. Problemas digestivos também são muitas vezes ligados a algum trauma. E aí trauma emocional tem diversos, né? Tem diversos tipos de traumas. Quais são os traumas emocionais que tem? Tá? Traumas emocionais? Quais são os traumas emocionais? Quais são? Eu sei de um. Então fala aí pro pessoal. Abuso, estupro, traumas emocionais, violência doméstica,
de espancamento, violência mesmo corporal de espancamento, isso causa traumas, violência por palavras, violência emocional. A pessoa nunca apanhou, mas as palavras às vezes é melhor do que pior do que uma surra. Olha, tem muita coisa que causa, né? É o que a gente já Sim. falou algumas coisas aqui. Mas, por exemplo, perda, traição, abuso de poder, divórcio, doença grave, testemunho de morte de uma pessoa próxima. Você vê uma pessoa morrendo, encarceramento, sequestro. Tudo isso pode trazer o quê? Um trauma emocional. E o trauma emocional, ele pode desencadear num problema físico, num trauma corporal. Aí Sim. o corpo, ele sente... Amargura. O corpo, ele sente esses traumas emocionais. Dores de cabeça, alterações no sono, sistema nervoso afetado, problemas diversos no corpo. O corpo começa a sentir isso. Isso é real, queridos. Isso é real. Nós precisamos cuidar do corpo, da alma e do espírito, não somente do espírito. Pastor, e existe batalha espiritual nas emoções? Muito. Como que funciona essas batalhas assim, espirituais nas emoções? Espiritual. Que toca na nossa alma. E aí, assim, as pessoas têm que entender o seguinte. Vamos lá. Meu Deus, visita. Desculpa. As pessoas têm que entender o seguinte: o espiritual rege sobre os outros mundos. O mundo espiritual rege sobre os outros mundos. O mundo corporal e o mundo emocional. O mundo espiritual determina sobre esses outros mundos. Então, quando existe um fator espiritual, que é como você disse aí, pode sim desencadear na vida da pessoa um problema. Então há uma batalha espiritual nas emoções. Muitas vezes a pessoa é atacada espiritualmente, tá? Nas emoções. Então são entidades, sim, por várias razões que atacam aquela pessoa nas emoções dela. E aí a pessoa, ela tá depressiva, ela tá triste, ela tá angustiada, ela tá mal-humorada, porque ela tá sendo atacada espiritualmente. Aí é um fator espiritual. Isso também acontece. Isso é fato. Sim. De uma pessoa estar mal emocionalmente por causa de um fator espiritual que esteja acontecendo com a vida dela. Às vezes você tá bem, você nunca dormiu bem e acordou mal, emocionalmente falando, por causa de um sonho de guerra espiritual que você teve, por causa de uma visitação de uma entidade que quis tocar nas suas emoções. Muitas vezes é uma batalha espiritual que está acontecendo, que quer tirar você do foco emocional, que quer te entristecer, que quer te deprimir. Sim. Tudo isso afeta as nossas emoções. Podem afetar, né? Pastor, e falando dessas questões de feridas emocionais, vamos falar sobre as feridas de paternidade e de maternidade, né? Quais são as feridas da paternidade? Na realidade, ó, deixa eu só colocar aqui sinais comuns de feridas. A gente falou e já entrou em outras coisas, né? Eu falei de tristeza e luto, tem raiva e irritabilidade, medo e ansiedade, dificuldade em confiar, é sinal de ferida emocional, autossabotagem. Sabe aquela pessoa quando ela tá para receber algo, ela mesmo se sabota? Sim. Né? Comportamentos que impedem o sucesso e o bem-estar, problemas da pele, dificuldades em regular as emoções, a pessoa não consegue regular suas emoções, baixa autoestima, sentimento de inadequação, rejeição, desvalorização, problemas de relacionamento. Pode perceber, tem gente na igreja que tem problema de relacionamento. Nas igrejas, né? No trabalho, não se relaciona bem com ninguém, dificuldades em manter vínculos saudáveis, com tendências a repetir padrões negativos. Quer dizer, olha só, isolamento social, eu quero as pessoas longe de tudo e de todos, não quer gente perto de si, porque geralmente essas pessoas, elas têm feridas emocionais. Procrastinação também é uma ferida emocional. É uma ferida emocional. Toda pessoa que deixa tudo para depois, que faz adiamentos de coisas emergenciais ou pontuais, elas têm problemas emocionais. E aí, ela precisa identificar quais são as causas emocionais, tá? Causas emocionais, pode ser espirituais também, né? Mas a gente está tratando de emocional. Quais são as causas emocionais? Meu Deus, sai daqui. As causas emocionais da procrastinação, que pode ser diversas coisas, pastora. Então hoje tem muitas coisas que podem causar
procrastinação na vida de uma Sim. pessoa. E o que é a procrastinação? É aquela pessoa que deixa tudo para depois. Você conhece gente assim? Depois eu faço, depois eu ligo, depois eu vou atrás, depois eu resolvo, depois eu pago a conta, depois eu vou para academia. Já pensa, quantas coisas que você adiou na sua vida? Né? Porque às vezes a pessoa tem medo. Quais são as causas emocionais? Medo do fracasso, perfeccionismo, ansiedade, baixa autoestima. Então ela vai deixando tudo para depois. Não procrastine as coisas na sua vida, porque procrastinar pode ativar, na realidade, problemas terríveis na sua história. E um fator de ferida emocional na paternidade? É complicado, né? Porque hoje tem muitas pessoas, por exemplo, que elas têm problemas paternais, né? Paternal, e ela não se desenvolve, porque o pai, tem uma missão na vida dos seus filhos. Então, por exemplo, tem pessoas que hoje, elas não conseguem avançar, porque o pai está ligado muito à nossa identidade. O pai é aquele que fala, o pai é aquele que ativa a identidade do filho. É ele que, né, libera palavras de afirmação. Você vai conseguir, você vai conquistar, você vai vencer, você vai romper. Então, às vezes, o filho ele não consegue avançar e romper por causa da identidade emocional que o pai lançou sobre a vida dele. Então, hoje tem muitas pessoas que, a nível paternal, que sofreram de orfandade paterna. E aí tem dois níveis, porque tem pessoas que têm orfandade paterna de pais ausentes emocionalmente, e tem gente que tem orfandade paterna de pais presentes fisicamente. Aquele pai que não dá o amor, ele é presente fisicamente, mas não dá amor, não dá carinho, não dá afeto, não dá ternura. Às vezes nem conversa com o filho Não dentro de conversa. casa, né, Agora, pastor? existe aqueles que têm o pai ausente emocionalmente. Também. Só vive viajando, só trabalha, quer dizer, ou também o pai faleceu. Essa pessoa, ela vai ter problemas, principalmente na sua identidade. Porque o pai é aquele que ativa a identidade e o destino do filho e da filha. Você vai conquistar, você vai conseguir. Pai na vida dos filhos, ele é proteção. Ou seja, hoje tem muitas pessoas, inclusive, pastora Keila, com problemas emocionais, inclusive de abusos e traumas sexuais, por causa da falta de proteção emocional dos pais. Sim. Cadê o pai para falar para a filha assim, não vai namorar com esse moço? Ou perceber que aquele moço está com uma má intenção e falar assim, aqui você não vai encostar. Aqui você não vai chegar perto. Então o pai, ele é esse protetor emocional, físico, emocional e espiritual. Então, muitas vezes as pessoas hoje, elas têm, eu digo que elas são mancas na vida porque elas não tiveram esse cuidado, esse carinho, esse afeto, essa proteção, esse amparo paternal e acabam sofrendo de problemas emocionais. Aí precisam fazer um trabalho de cura interior, de restauração emocional, relacional e paternal. A Fernanda Marinho está falando assim, pastor, a carência emocional pode estar relacionada com as feridas, com essas feridas? Sim. Sim. Que tipo de carência? Carência emocional, carência afetiva? Aí pode estar ligado, inclusive, ao que eu estou falando. Por exemplo, Dependência emocional também. dependência emocional. Por exemplo, então o pai que não deu carinho para a filha, a tendência dela é procurar num homem, inclusive às vezes até mais velho, o que ela não teve com o pai. Aí ela se torna super namoradeira. Porque ela não teve o carinho do pai. Ela não teve aquele afeto do pai. Então ela busca em outro homem o carinho que ela não teve do pai. Porque ela teve essa deficiência emocional através do seu pai. A menina que não teve o carinho da mãe, ela pode ter um problema que é na questão homossexual. Ela pode buscar em uma outra mulher o carinho que ela não teve com a mãe. Ela não teve o carinho, o afeto, a ternura da mãe. Então, a gente precisa discernir isso. Às vezes o moço que não teve o carinho da mãe, ele pode também buscar em uma mulher o que ele não teve de carinho da mãe. Ele se torna promíscuo, mulherengo, namorador ao extremo, porque ele não teve o afeto, o carinho, o abraço, o aconchego daquela mãe que deveria trazer isso para o seu filho. Então você percebe que muitas vezes afeta. A carência afetiva, emocional, ela pode desencadear em muitos problemas.
Principalmente nos relacionamentos. Aí também tem a questão da dependência emocional. E a maternidade, as feridas emocionais da maternidade? Nós estamos ligados. A nossa maternidade também, como eu digo, geralmente, a mãe tem pessoas que sofreram de orfandade materna. E a mãe é aquela que traz o ponto de equilíbrio emocional. Então a mãe é aquela que cuida, é aquela que educa, é aquela que acarinha, é aquela que abraça, ela tem contato com o filho, com a filha, entende? Então uma criança que não tem isso, ela pode ou se tornar acuada ou rebelde ao extremo. Então aqui que está o segredo. Eu não tive uma mãe assim. Então a pessoa muitas vezes ela se fecha para o mundo. Ou ela se rebela para o mundo. Uma mãe coerente, né, pastor? Tem que ser uma mãe coerente, uma mãe sábia, uma mãe saudável, uma mãe fiel, né? Uma mãe leal. E pais, por exemplo, paternidade e maternidade autoritários. O pai ou a mãe autoritário demais. Olha só, pais não tem que ser autoritário, tem que ser autoridade. Lembra dos dias antigos? Pai e a mãe só olhavam, principalmente o pai, né? Só olhava assim, você já baixava a cabeça. Tremia na base. Tremia na base e falava assim, a chibata vai estralar. Hoje não. Hoje o pai fala, a mãe fala, filho, tá lá. Faz o que quer. Meu Deus do céu. Pai e mãe tem que falar e filho tem que obedecer. Entende? Então, assim, o filho que não obedece... Mas não significa que ele seja autoritário. Um pai autoritário. Não, às vezes, nesse caso, não é autoritário. O pai autoritário ou a mãe autoritária os pais que são mandões e abusivos. Gritam o tempo todo, xingam, falam palavrões para os filhos. Eles são autoritários, abusam do poder. Isso é ruim, porque aquela criança, ela vai crescendo, o adolescente, com aquele padrão de família. Então, é o que eu digo, ou a pessoa, ela vai ser uma pessoa esquivada da vida, ela fica no canto dela, ela pode se esconder, inclusive ela pode ter problemas com figura de autoridade. De autoridade. Entende? Ter medo. Ter medo ou desrespeitar, se tornar rebelde ao extremo, porque ela teve uma figura autoritária muito forte dentro da sua casa. Eu já peguei casos assim, que a pessoa tinha medo do pai. Né, do pai de brigar tanto, de ser um pai violento, um pai muito bravo, muito rude, ignorante, que a pessoa, quando o pai estava para chegar dentro de casa, a criança se escondia debaixo da cama para evitar o pai, ou senão fingia que já estava dormindo. Verdade. Entendeu? Outra coisa também que eu já peguei, pastor, é tipo assim, os pais que trabalham com padrão de injustiça, antigamente tinha bastante, um aprontava, aí eles batiam em todos os filhos levavam, não importasse quem que aprontava. Isso também traz traumas, né? Traz feridas emocionais para a criança. Entra uma da ferida, que é a injustiça. Lembra? Da ferida que é da injustiça. Então, por exemplo, hoje tem pais que são autoritários. E o que é os pais autoritários? Pastor, me dá um exemplo. É aquele pai que faz uma exigência de obediência incondicional. A criança é obrigada a seguir regras, olha, sem questionamento ou explicações. Mas a criança é igual vocês. Eu sei quando tem gente que me pergunta por maldade e quem me pergunta por curiosidade, por interesse de aprender. Porque também tem isso. Então, sabe aquela criança que fala assim, mas pai, por que isso? Mãe, por que isso? Às vezes a criança ela não sabe, ela não tem. Mas o pai e a mãe, eles têm um autoritarismo de exigência terrível. E ele não dá a oportunidade daquela criança entender e muito menos aprender. Quando não tem pouca ou nenhuma discussão também. Exemplo, a criança é obrigada, né? Não há espaço para o diálogo ou negociação sobre as regras estabelecidas. Então tá bom, vamos dialogar aqui. Sim. Eu sempre fui assim, eu sempre fui aberto para o diálogo. Né? De dialogar, de conversar. Agora, pegar no pé. O pai autoritário, não. Tem que ser assim, pronto, acabou. Comigo, escreveu, não leu, o pau comeu. Eu que mando. Tá.
Mas muitas vezes isso é uma espécie de autoritarismo. Eu sei que tem horas que os pais têm que ser firmes, ponto. E tem mesmo, é verdade, tá? Críticas, desvalorização, também. Pais autoritários só sabem criticar os filhos, falar mal, fazer comparações negativas. Isso vai gerar problemas, porque isso é um tipo de rejeição. Entende? Excesso de regras, de controle. Então a criança ela é regrada em tudo, ela é limitada. Parece um robô. Já viu filhos robóticos? Ai, eu tenho que comer, eu tenho que fazer isso agora. Eu falo, meu Deus, claro, criança tem que ter horário para brincar, tem que ter horário para dormir, é verdade. Mas criança também tem que ter um pouco de liberdade. Agora, é aquilo, é o ponto de equilíbrio. É o que a Bíblia nos ensina. O pai não pode ser só misericordioso, porque ele gera um filho leviano. Sempre está perdoando no sentido de nunca punindo. Sempre perdoando. Misericordioso demais. Aí o filho se torna profano, leviano. Mas também tem aquele pai que é justo demais. Tudo ele é justo. É assim, eu sou justo. Né? Vai pagar, vai sofrer agora. Muito justo. Geram filhos repressores, ou seja, reprimidos na realidade. Aí o filho reprime, é muita filho justiça, opresso. é um filho opresso. Agora, qual é o ponto de equilíbrio? Você tem que ser misericordioso e justo. Justo e misericordioso. Porque isso vai trazer o quê? Um ponto de equilíbrio. Isso vai gerar o quê? Confiança relacional. Porque os filhos vão falar assim, meu pai, ele é justo, mas também ele é misericordioso. Ele é misericordioso, mas também ele é justo. Esse é o padrão de Deus para a nossa vida. Você lembra quando as crianças aprontavam lá no condomínio, desobedecia? Visita essa alma. Às vezes não eram umas coisas assim graves, né? Mas é coisa de criança, desobedecia. Aí daqui a pouco a gente colocava de castigo. Ai, não dava muito tempo. Aí o pastor chamava eles lá na sala. Ó, vocês aprontaram isso, 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 isso. Vocês não vão fazer mais? Não, papai. Vocês pediram perdão para Deus? Pedimos, papai. Pede perdão. Perdão, mamãe, não vou mais fazer isso. Perdão, papai, não vai fazer isso. Tá bom, vocês iam ficar de castigo, mas papai vai deixar vocês brincar. Mas é só... Mas é só... Você lembra disso? Mas por que eu fazia isso? Porque às vezes eu via também que era uma situação de criança, entende? Queridos, tem coisa que é criança. Agora, diferente. Às vezes tem crianças que elas têm comportamentos abusivos, comportamentos estranhos. Aí tem que ficar atento. Mas era coisa de criança brincando, de criança ali interagindo com outras crianças. Quem aqui nunca brincou com uma criança e nunca teve uma desavença? Me fala... Sendo que a brincadeira, o propósito também é esse, de ter desavença, porque é na desavença que a criança está aprendendo a perdoar, que ela está aprendendo a se alinhar, que ela está trabalhando com as suas emoções, porque também Com as frustrações. Você quer um filho que não tenha problemas nenhum na vida, queridos, sinto muito, Não. você vai criar um filho problemático. Não crie seu filho na bolha. É. Né? A gente fala, você tá criando seu filho na Entende? bolha, não crie seu o filho na bolha. bolinha, né? Ai, meu filho... Ai, opa, é igual, às vezes vai no médico, aí o médico, o pediatra, ele, não, meu filho, abarrotado de roupa, o médico fala, minha filha, tira isso daí. Você vai matar a criança desse jeito. Não pode. Porque a criança começa a ter ter uma temperatura que para a idade dela ela não pode ter. Então assim, a criança... Você já viu que as crianças não podem pisar no chão? Antigamente a criança ficava descalça. Na terra. Hoje a criança ficou descalça, pronto. A gente mesmo fala, né? Claro, a gente sabe que hoje tem vidro, tem isso. Mas como é bom pisar na terra, como é bom ter contato com a terra, deixar a criança brincar com o barro, a minha esposa que fica brava, né? Ah, por causa das roupas, né, por causa das gente? roupas. Que depois Mas tem que ficar muito esfregando bom. tudo lá, ó, com a gente escova. entende. Não. Mas é muito bom a criança que Mas brinca. Entende? Então tudo isso é importante. A gente como pai, a gente precisa ter esse discernimento. Então, esse fator paternidade e maternidade nas feridas emocionais é algo muito sério. Tem muitas pessoas hoje feridas emocionalmente por causa de problemas de paternidade e maternidade. Hoje a pessoa ela não é ativa,
ela é passiva, ela não tem atitude, ela não tem um comportamento emocional saudável, ela não tem uma desenvoltura na vida, é uma pessoa... Pode perceber, toda pessoa que é tímida, com certeza está ligado a um fator emocional, principalmente de ordem de criação, a maneira que ela foi criada, a maneira que ela foi desenvolvida, a maneira que as coisas aconteceram na vida dela. Pode perceber. E tem coisa, pastora, as pessoas perdem portas da vida, oportunidades da vida, por causa do seu estado emocional, por causa da sua conduta comportamental a nível emocional. Quantas pessoas que, por serem do jeito que são, perderam oportunidades. Às vezes são compulsivas. Ah, eu sou assim, eu falo o que vem na telha. Isso, fala, você vai ver. Você vai perder oportunidades. As pessoas não vão querer ficar É uma do teu pessoa lado. respondona. Eu pergunto pra vocês, vocês gostariam de estar do lado de uma pessoa chata? De uma pessoa mal-humorada o tempo todo? De uma pessoa carrancuda, autoritária? Ninguém quer ficar com gente assim. Essa é a grande verdade. Então nós precisamos ser pessoas melhores. E eu quero fazer aqui, coloca aí, hashtag ser uma pessoa melhor. Glória Você que está a Deus. nesse podcast, digita aí, hashtag ser uma pessoa melhor. Que a partir de hoje, pastora Kira, sejamos pessoas melhores. No aspecto espiritual, emocional e físico. Isso faz parte da nossa vida. Isso também está dentro daquele ambiente familiar, pastor, onde os pais, eles tratam bem um filho e o outro despreza. Tipo assim, Aí é a rejeição que eu disse, isso é uma rejeição que está ligado à rejeição na infância, tratamentos diferentes dos pais, que foi o caso de Jacó sim. em relação a José e os irmãos. Sim, porque isso daí porque assim, tem pais que eles humilham muito o filho. Ou senão, tipo assim, não se importa com o filho. Parece que esse filho nem existe, né? E o outro já é mais assim, todo engomado, todo mais bem cuidado, mais bem tratado. Existe isso, né? Existe e certeza. existe mesmo. Aí você pega Jacó, ele fez uma túnica de 7 cores para José, porque ele era o filho da sua primogenitura com Raquel. Porém, os outros filhos ficaram meio de escanteio. O que isso gerou nos outros filhos? Rebelião e inveja. Inveja rebeliatória. Eles sentiram rebelião, inveja do irmão. No entanto, o que aconteceu? Olha só, escuta isso. Tratamento indiferente dos pais. Aí eu vou entrar pro espiritual agora. Pode invocar espírito de morte. Por quê? Pode invocar. Porque os irmãos queriam matar José. Rubens que interviu. Vocês percebem? Cuidado, porque muitas vezes você está gerando problemas dentro do seu lar por causa da sua maneira de tratar os seus filhos. Sim. Pastor, e a questão do cordão umbilical na maternidade? Como que é isso? Na realidade, a gente, quando faz trabalho de cura interior com as pessoas, a gente faz desligamentos, né? Principalmente quando a pessoa tem problema com a mãe. Então, a gente unge o cordão, unge o umbigo da pessoa, na realidade. Por quê? O umbigo, o que ele é? Ele é a simbiose da criança com a mãe. Na vida intrauterina, a criança se alimenta a nível de nutrientes através do cordão umbilical. E isso é incrível. Isso é uma questão de somática que Deus fez. Não só somática também, vai envolver um fator emocional. E isso é algo extraordinário da parte do Senhor. Então, espiritualmente falando, quando a gente quer desligar alguém emocionalmente da mãe, de tristezas, de amarguras, de problemas, a gente faz isso. Aí tem que ser uma autoridade, não é... A gente já fez isso com várias pessoas, a pessoa passa mal. Por quê? A pessoa é curada, ela é liberta na hora por causa do fator aí de desligamento. E isso é muito poderoso. E pastor, quais são as chaves para a gente ter essa cura na nossa alma, no nosso interior? Como que a gente procura essa cura na alma? Né? Porque nós falamos das feridas, falamos dos traumas, falamos dos sinais, os tipos. Tá, mediante a tudo isso que nós vivemos, né? Desde a concepção, na infância, adolescente, coisas que nos aconteceram no decorrer da nossa vida. Como, né? Como que a gente pode, como que a gente pode se curar de todas essas questões emocionais? A primeira coisa, pastor, é reconhecer os sintomas das feridas emocionais. Eu falei vários aqui. Tristeza e luto,
né? Autossabotagem, raiva, irritabilidade, medo, ansiedade, dificuldade em confiar nas pessoas, problemas de relacionamentos, baixa autoestima, isolamento social, tudo isso está ligado a feridas emocionais. Então a primeira coisa, você quer se curar? Você tem que fazer uma avaliação pessoal da tua vida. Reconhecer os sintomas das feridas emocionais. Realmente, eu sou uma pessoa antissocial. Realmente, eu sou uma pessoa que não gosto de ter gente junto comigo. Realmente, eu sou uma pessoa que eu sou enérgica demais. Realmente, eu sou uma pessoa que eu gosto, na realidade, de brigar com todo mundo. Reconheço os sintomas das feridas emocionais, tá? E não minimize isso, não negue os seus sentimentos. Entende? Você precisa entender isso. Tem pessoas que têm dores emocionais. Você não pode ficar negando essa dor. Realmente, eu tô ferido, eu tô magoado, eu tô machucado, eu tô mal, eu não estou bem. Queridos, pessoas que negam seus sentimentos, elas depois passam a ter problemas gravíssimos, inclusive na saúde física. Aí entra a psicossomatia. Segundo, identifique a ferida, a origem da ferida. Entenda qual é a causa dessa dor emocional que você está sentindo, para que haja o processo da cura. Tem cura que é imediata, tem cura que é processual. Então, qual é a origem da ferida? Tá ligado à paternidade, tá ligado à maternidade, tá ligado a alguma situação da infância, um trauma infantil, tá ligado às vezes uma questão intrauterina que você descobriu. Identifique a origem da ferida emocional. Pastor, eu descobri que a origem da ferida emocional que age na minha vida é um abandono que o meu pai me fez, há uma rejeição que eu sofri, há uma humilhação, há uma traição, uma injustiça. Os 5 pilares, né, das feridas emocionais: rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Eu fui injustiçado, pastor. Isso me deixou irritado. Olha só o sintoma da... Pastor, eu fui injustiçado. Isso me deixou mal, deprimido. Olha o sintoma. Eu fui traído. Isso me deixou uma pessoa rebelde. Você tem que identificar qual é o sintoma. Na realidade, a causa da ferida. Pode ser traição, pode ser abandono, pode ser injustiça. Qual é na sua vida? Qual é a origem da ferida? Pastor, a origem da ferida na minha vida foi o dia que meu pai me abandonou. Foi o dia que eu vi o meu pai ou a minha mãe com uma outra pessoa. Aquilo me magoou, aquilo me machucou, aquilo que me traumatizou. Quer dizer, quando você vê isso e reconhece, aí começa-se um processo de cura na sua vida. Agora tem gente, pastora, que não vê nada e não quer tocar, não quer mexer na ferida. Olha só, quem não quer mexer na ferida quer ficar adoentado. Uhum. Quando você vai no médico que tem um corte, que tem uma ferida, o que geralmente o enfermeiro faz? Ele cutuca a ferida, ele mexe. Vai doer? Vai, mas vai gerar o quê? A cura. Já espremeram o carnegão? O carnegão, quando você espreme, dói muito, mas vai gerar o quê? Cura. E tem horas, queridos, que a gente precisa espremer os carnegões da nossa vida. Essa é a grande verdade. Então, busque ajuda de autoridades dessa área, principalmente pastores abalizados na área, também psicólogos cristãos, que é muito mais importante, porque psicólogos seculares pode ter um agravante. Hoje tem muita questão também holística, terapias integrativas, terapias, na realidade, ocultistas, que eles colocam tudo junto e misturado. Então, um psicólogo cristão, a tendência é que ele te trate biblicamente a nível emocional. Então, busque ajuda de pessoas que tenham habilidade nessa área. Um pastor habilizado, ele é um psicólogo potencial que vai te ajudar, inclusive, para ser curado, para ser curada emocionalmente, tá? Então, toma cuidado. Toma cuidado. Desenvolva uma autoestima também. Saiba quem você é em Deus. Sim, pastor. Avalie isso. Comece a verbalizar o que está escrito nas Sagradas Escrituras, porque a Bíblia diz quem você é, a Bíblia diz quem eu sou. Então você precisa verbalizar o que está nas Sagradas Escrituras. Aprenda a perdoar a si mesmo e aos outros. Uma das maiores chaves da cura interior, da cura na alma, é o perdão. Você perdoar e liberar perdão e você pedir perdão.
Uma das maiores chaves da cura está aí. Ah, pastora, mas eu causei trauma de estupro, de abuso. Como que vou perdoar aquela pessoa que me abusou? Na realidade, quando você não perdoa, você carrega aquela pessoa dentro de você. Você carrega a dor todos os dias. A pessoa todos os dias anda com você com a malinha dela. Né, pastor? Verdade. Então, assim, uma das maiores chaves, gente, para a cura é o perdão. É você liberar no mundo espiritual perdão para aquela pessoa que te feriu, que te magoou, né? Principalmente para a família, parentela, que a gente cresce, né? E ali são muitas questões de rejeições, brincadeiras, questões de comparações familiares. Então, a chave, uma das chaves, É o perdão. é o perdão. Outra chave para receber essa cura emocional é a prática da gratidão. A gratidão é a memória do coração. Então, tem muitas pessoas que elas precisam aprender a ser gratas. Então, seja grato com as pessoas que te ajudaram na vida. Isso vai te ajudar. Tenha paciência também. É uma das chaves para você ser curado. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa quer uma cura imediata, uma restauração imediata. E às vezes isso é processual, leva um tempo, mas virá sobre a tua vida, entende? E outra coisa, pastora, se conecte com pessoas emocionalmente saudáveis. Pode perceber, toda pessoa amargurada, ela atrai pessoa amargurada. Sim, é Porque verdade. ela fala mal dos outros e aí ela é ruim, ela só atrai gente ruim. Então se conecte com pessoas saudáveis emocionalmente, gente curada emocionalmente, porque isso vai gerar algo poderoso, tá? Ó, a Lívia Souza Na sua vida. tá dizendo assim, infelizmente não consigo confiar em ninguém depois de tanto tomar na cara. A nossa vida Mas tem aí que é o ser eu social, falo, né? filha? Se você não confia em ninguém, você também nunca vai viver o que Deus tem. Porque às vezes é um alguém que vai ativar em você o que você precisa da parte do Senhor. Nem todo mundo é igual. Nem todo mundo é igual. E outra, existem muitas bênçãos da nossa vida que estão ligadas a determinadas pessoas. A bênção de José estava no calabouço. Foi no calabouço que Deus liberou algo que ele precisava. Então você precisa entender que muitas vezes relacionamentos ferem, mas relacionamentos curam. Entende? Da mesma forma que você foi ferida por um relacionamento, algo que aconteceu, também Deus pode levantar pessoas que vão curar você e que vão ativar as bênçãos de Deus na sua vida. A Fabrina, ela tá falando assim, pastor, emagrecer demais. Sinto que essa magreza também é para não chamar a atenção. Emagrecer demais pode ser várias questões, né? Uma delas pode ser também emagrecer demais. A pessoa quer ficar. Pode ser um sintoma de rejeição. A pessoa que faz. Você sabia? A pessoa também que quer fazer muito exercício físico, ela precisa, né? Eu preciso mostrar que eu tô bem. Emagrecer no sentido, vamos colocar aí, halterofilístico, no sentido de exercício. Você sabia que pode ser um sinal de rejeição? Porque a pessoa ela precisa se autoafirmar corporalmente para que ela seja aceita no grupo de relacionamento. Agora, pode ser uma ferida aberta. A pessoa, como a gente falou, você quer emagrecer, como eu falei da obesidade, para não mostrar a beleza corporal, fenotipa que você tem, para que as pessoas não cheguem perto de você. Porque alguém fez alguma coisa ruim que te machucou. Você precisa de cura. Amém. Glória a Deus, gente. Muito obrigado por vocês estarem conosco até o final dessa live. Nós vamos encerrar por aqui, né, pastor? Que essa live seja edificante para a sua vida. Compartilhe esse ensino da parte do Senhor. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco nesse tempo, nessa praticamente quase 2 horas de live, no nome de Jesus. E eu te peço, gente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho em todos. Seja membro do canal. Seja membro do nosso canal, compartilhe essa live, nos ajude a propagar esses ensinos da parte do Eterno, no nome de Jesus. Amém, pastor? Isso. Amanhã nós vamos ter, né, outro ensino. Deixa eu só ver aqui qual que é
A agenda de amanhã tá aí, pastora? Vê se você acha aí pra mim. Amanhã, deixa eu ver aqui que a Rê mandou pra mim. Deixa eu ver qual que é. Amanhã nós vamos falar sobre curando as feridas de adultério. Essa semana é No sobre meu canal, curando no feridas. canal do Pastor Rogério Zaite. Amanhã a gente transmite para todas as plataformas. Nós vamos falar sobre curando as feridas de adultério. Quem já sofreu de adultério, a gente vai falar quais são os sintomas das feridas de adultério e como receber essa cura também. Agora, tem pessoas que precisam fazer cura interior. Então, você que quiser fazer cura interior, você vai procurar a Leia, DDD 34 98445 1608. Pastor, eu preciso de um processo de cura. Eu fui muito ferido, magoado, eu fui muito massacrado emocionalmente. Então você precisa desse processo, vamos colocar assim, terapêutico de cura interior para que você seja restaurado na trajetória e no histórico da sua vida, tá? Então amanhã, curando feridas da alma, quarta-feira, curando as feridas de divórcio, quinta-feira, curando a ferida do luto e sexta-feira, curando as feridas de filhos de pais separados. O que eu peço? Compartilha, dispara, convida pessoas, porque tem muita gente que precisa escutar o que a gente vai falar. Muitas pessoas que têm tudo para ser feliz e não são por causa de feridas emocionais, por causa de feridas que a gente vai tratar. Então tem feridas de adultério, tem feridas de divórcio, tem feridas do luto e tem feridas de filhos de pais separados. Dentre outras feridas que também tem, tá bom? Gente, como minha esposa disse, dá o seu like, compartilha, seja um membro do nosso canal, a gente vai começar a colocar, vamos começar gravações também com pastores também, que vai ser diferenciado. Amém, queridos? Um beijo no coração de vocês. Shalom, shalom. Fique na paz do Senhor. Uma ótima semana para cada um dos amados, no nome de Jesus.